E aí, galera, vamos aí para a aula 8 já, né? Vamos continuar aqui com o conteúdo. Vamos agora ver. A gente viu os tipos textuais na aula passada, agora vamos ver o tipo específico, o tipo narrativo. Então vamos lá. Então, tipo narrativo aí, ó, a gente já viu lá que os textos narrativos são os que relatam fatos, ok? Eles vêm em uma sequência temporal, ok? Eles podem ser fato real ou fictício. Aí, dentre esses textos narrativos, a gente tem alguns gêneros, ó, como os contos, as novelas. Ó. Novela é um tipo narrativo, os romances, as crônicas, tem poemas narrativos, histórias em quadrinhos também são narrativos, entre outros, né? Aquelas tirinhas também são narrativas, ok? Então é isso. Agora a gente vai ver os elementos que compõem essa narrativa, esse texto narrativo. Então, os elementos são basicamente, ó, o narrador, aí tem o enredo, o tempo, o lugar e espaço e os personagens. Então, o encadeamento de eventos, né? No caso que tem a ver com o tempo, e o clímax, que é o ponto central do conflito, ok? Então vamos adiantar aqui. Vamos ver cada um desses elementos. Olha, os personagens, todo mundo sabe, né? São os seres ó, lá que participam da narrativa. Alguns ocupam o lugar de destaque, que normalmente são os chamados de protagonistas, e os outros que atuam junto com os protagonistas são os chamados secundários, são também chamados de... E os que se contrapõem ao protagonista são chamados de antagonistas, ok? E também tem os secundários, que são os que atuam junto com os antagonistas e os protagonistas, ok? Basicamente é isso. Vamos adiantar agora para o tempo. O tempo, ó, marcado cronologicamente, ou seja, determinado por horas, datas, por acontecimentos dispostos numa ordem sequencial e linear, ok? Então nós temos início, meio e fim na narrativa. Então as coisas acontecem de um começo, vai para o meio e para o fim, ou seja, é uma sequência cronológica, ok? Vamos lá. Ordem sequencial, linear, início, meio e fim, ou psicologicamente, que é aquele ligado às emoções e sentimentos. Também pode ser caracterizado por lembrança dos personagens, ó. Lembrança dos personagens que são reveladas por momentos imprecisos, fundindo-se em presente, passado e futuro. O tempo retrata o momento em que ocorrem os fatos. Se é amanhã, se é tarde, se é noite, se é na primavera, um dia chuvoso, um dia feliz ou triste, uma manhã de domingo, etc. Ok? Então, vamos lá. Pode ser marcado cronologicamente ou psicologicamente, né? Certo. Vamos lá. O espaço, ó, é o lugar onde os fatos acontecem. Algumas vezes é apenas sugerido para aguçamento do leitor, outras é perfeitamente definido para caracterizar os personagens de forma contundente. Dependendo do enredo, a gente já vai ver o que é enredo, a caracterização do lugar torna-se fundamental importância, como por exemplo nos romances regionalistas. Ok. Normalmente o espaço ele é caracterizado pelo narrador, ele faz basicamente uma descrição, seria uma descrição dentro da narração, porque ele descreve o lugar para que o leitor se situe. Numa novela, por exemplo, que é um tipo de texto narrativo, não precisa ele situar o ambiente, porque você já está vendo o ambiente, né? Porque como a novela tem imagens, etc., você já está vendo o ambiente. Então, não há que caracterizar o lugar, o espaço numa novela, por exemplo, que você já está vendo ali. Mas como no texto escrito aqui, na narração, é preciso que o narrador caracterize o ambiente para o leitor se situar, ok?
onde aquilo está acontecendo, ou seja, o espaço. Vamos ver agora o outro, que é o narrador, o outro elemento narrativo, o narrador. Podemos dizer que se pode narrar o mesmo fato de maneiras diferentes. O narrador é quem está contando a história, ok? O ponto de vista de quem narra pode mudar a narrativa. A narrativa se resume em três possibilidades de o narrador, né? Que é o narrador observador, o narrador onisciente e o narrador personagem. Isso aqui com certeza vocês já estudaram em algum momento da vida, mas nós vamos rever aqui e aprofundar um pouquinho mais. Ó, narrador observador é o quê? É aquele narrador que vai contar a história, só que ele vai contar a história só do que ele consegue observar, só o ponto de vista dele, ok? E ele não está incluído na história. Então ele só observa o acontecimento de alguém e ele conta a história. Então ele revela ao leitor somente os fatos que consegue observar. Então ele só revela o que consegue observar. Ele usa a terceira pessoa, ou seja, já que ele não está incluído, porque ele é só observador, porque ele não é personagem, ou seja, não participa da história. Sua visão é limitada àquilo que ele consegue observar, certo? Então, normalmente, o narrador observador seria basicamente alguém que vai narrar algo onde ele não está incluído na história, ok? Vamos ver o exemplo. O exemplo de observador. Olha, ele, ó, percebe a terceira pessoa? Ele já é a terceira pessoa aqui, ó. Ele andava calmamente, a rua estava escura, dificultando sua caminhada, mas ele parecia não se importar. Andava lentamente, como se a escuridão não o assustasse. Perceba que o narrador não está incluído na história aí. Ele está apenas contando a história e ele só consegue narrar o que ele consegue observar. Vamos para o próximo tipo de narrador, que é o onisciente. O narrador onisciente é um narrador diferenciado, que é um narrador que sabe tudo, ou seja, é como se ele soubesse o que todos os personagens estão pensando, ok? Então, olha, o narrador não apenas observa, mas conhece tudo. Ele conhece tudo sobre a história, até o pensamento dos personagens, ok? Esse é o narrador onisciente. Ele também vai usar a terceira pessoa, ou seja, ele não vai se incluir. É como se o narrador onisciente fosse um tipo de narrador observador. Só que o narrador observador estrito é aquele que ele não consegue saber o que os personagens estão pensando. Ele está limitado ao que ele consegue ver. No onisciente, não. O onisciente ele é observador, mas ele conhece tudo, sabe até o que os personagens pensam, todos, ok? Então, ele continua não sendo personagem, ele não participa da história. Sua visão é multilateral, ou seja, ele conhece todos os lados da história. Algumas vezes limita-se a observar os fatos de forma objetiva, em outras emite opiniões e julgamento de valor acerca do assunto. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha, ele sofria como um tolo. Ó, se ele diz que o cara sofria, porque ele sabe como é que está o psicológico do cara, né? Ele não está só observando de longe, né? Desde a despedida dela. Dizia, ó, aqui é principal. Dizia para si mesmo 1 milhão de vezes, ó. Não tem como alguém que é de fora saber que o cara diz para si mesmo, né? Que ela um dia voltaria. Então é porque ele sabe o que o personagem pensa, ou seja, o narrador aqui é onisciente. Então vamos lá, ó. Mas no fundo o idiota se obrigava a acreditar nessa imbecil fantasia. Perceba aqui, ó, o idiota aqui já é um julgamento aí do narrador, da pessoa que está narrando. Ó, acreditar nessa imbecil fantasia, ó, também é julgamento, é opinião do narrador isso aqui, ó. Afinal, era a única coisa que o impedia de estourar os próprios miolos, ok? Então viram aí que
ele sabe o que o personagem sente e pensa, o narrador onisciente. Diferentemente do observador aqui, ó, ele não sabe isso. Ó. Ele andava calmamente, a rua estava escura, dificultando sua caminhada, mas ele parecia não se importar, andava lentamente, então aqui ele não sabe. Perceba que ele usou o verbo parecia, ele parecia não se importar. Então aí é uma observação do narrador, ele não sabe o que o cara está pensando. O narrador personagem agora, ó, o nome já está dizendo, o narrador personagem, ele participa da história. Ele não só sabe o lado dele, a visão é limitada aos fatos que ele consegue ver, né? Também. Só que ele participa da história. O narrador também, personagem, principal ou secundário. Ele pode ser um narrador sendo um personagem principal ou também um personagem secundário da história. Aí aqui ele usa a primeira pessoa, porque como ele está incluído, ele tem que usar nós, ou eu, certo? Possui uma visão limitada dos fatos, pois está vendo sobre seu ponto de vista, como personagem presente na cena. Olha o exemplo. Ó. Não tínhamos, ó, se é tínhamos, perceba que aqui já indica que tem um nós. Nós não tínhamos dinheiro para a passagem de ônibus à próxima cidade. De modo, e o nós aqui é a primeira pessoa do singular, né? Então, se eu estou narrando a história dizendo nós, é porque o narrador, eu estou incluído. Dinheiro para passagem de ônibus para a próxima cidade, de modo que meu amigo sugeriu irmos de trem de carga. A condução dos espertos. Quando anoiteceu, corremos a nos esconder num vagão vazio. Ofegantes, fechamos, ó, nós fechamos a pesada porta e nos estendemos sobre o chão. Tá vendo? Ó, tudo em primeira pessoa do plural. Estávamos cansados e famintos. Percebe aí o narrador está incluído na história. Agora vamos ver o enredo. O enredo basicamente é o conflito, né? O conjunto de fatos ali da história, ok? Então, ó, todo o enredo é composto por um conflito vivido por um ou mais personagens, cujo foco é prender a atenção do leitor por meio de um clima de tensão, que se organiza em torno dos fatos e os faz avançar. Geralmente o conflito termina ou determina as partes do enredo. Então vamos ver aqui quais são as partes do enredo, ok? Seria o que? A introdução, que é onde vai ser apresentada a história, os personagens, os fatos iniciais, os personagens, às vezes até o tempo e o espaço, já na introdução. A complicação, a segunda parte, que é aqui, desenvolve o conflito, porque para ter uma narração, imagine uma notícia. Uma notícia é um tipo narrativo, um tipo de texto narrativo. Para ter um enredo, é preciso ter um conflito. Então, uma história que não cause alarde assim, não dá para funcionar como uma notícia, né? Então, precisa ter um acontecimento ali que prenda a atenção do leitor. Então, aqui a complicação é onde desenvolve esse conflito. O clímax seria, dentro da complicação, mas seria o ponto de maior tensão, certo? É considerado como o ponto de maior tensão. Então, figura-se como o ponto culminante de toda a trama, revelado pelo momento de maior tensão. É quando o conflito atinge seu ponto máximo, seu ápice, certo? E vamos para a última parte, que é a conclusão ou desfecho, que aqui é a solução do conflito. Aí pode apresentar um final trágico, cômico, triste, surpreendente, aí vai depender do que o narrador, né, da história e do que o narrador pretende. Ok. E agora a gente vai ver os tipos, porque quando se narra, você pode ter tipos de discurso. A gente tem basicamente 3 tipos, que seria o discurso direto, o indireto e o misto, que seria a mistura dos dois, é chamado de indireto livre. Ok?
Ele é um pouquinho diferente, o indireto livre, mas a gente vai ver aqui cada um deles. Ó, o discurso direto. Narrado em primeira pessoa, retratando as exatas palavras dos personagens. É basicamente, pessoal, quando o cara fala, o fulano disse, bota um travessão. Botou o travessão, que é um ponto, a pontuação da fala dos personagens, a gente vê nas fábulas, nos contos. Botou o travessão, o personagem vai falar, ou seja, é a exata fala do personagem. Isso é o discurso direto, é quando o narrador ele para a sua narração praticamente e bota a fala do personagem, exatamente o que o personagem diz ou disse, ok? Então, ó, caracteriza pelo uso de verbos declarativos, são verbos como dizer, falar, afirmou, todos esses, e outros que exercem essa função. A pontuação é caracterizada pela presença de 2 pontos, ó. Então, fulano disse, 2 pontos, aí vem o travessão, entende? E aí, depois do travessão, vem a fala do personagem. Ó, travessões, aspas também, para isolar as falas, que são claramente alternadas, bem como sinais gráficos como interjeições, interrogações, exclamações, para indicar o sentimento que as permeia. Então, interrogação, a gente sabe que é pergunta, exclamação, quando nós temos uma maior tensão na fala, e interjeições são aquelas palavrazinhas que tentam imitar sons, outras coisas, ok? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo de discurso direto. Olha, discurso direto. O personagem fala. Em outros tipos de discurso, o personagem não pode falar. Apenas o narrador narra o que os personagens falaram. O discurso direto, os próprios personagens eles têm voz, eles falam. Então, olha a pergunta, vem a pergunta. Por que veio tão tarde? Olha, perguntou-lhe Sofia. Então, isso aqui foi o que Sofia falou. Ela perguntou desse jeito. Tá vendo o travessão ó, no começo? Percebeu? Então, isso aqui foi o que ela perguntou. Ó. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia. Logo que apareceu a porta do jardim, em Santa Teresa. Percebeu aí? Foi a Sofia que perguntou. E ela falou exatamente isso. Ou seja, isso aqui é o discurso direto da Sofia. Olha, depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião vendo o relógio. São 4h30. Perceba que o travessão aqui ó, introduziu a fala. Ó. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, eu estive arranjando uns papéis. Certo? A exata fala aí do personagem. Sempre é tarde para os amigos, replicou aí, ó, Sofia, em ar de censura. Então, isso aqui, ó, seria as exatas palavras do personagem, da Sofia, ok? Seriam as exatas palavras. Vamos ver agora o discurso indireto para a gente ver como é diferente, ó. É narrado em terceira pessoa. O narrador incorpora a fala dos personagens à sua própria fala. Também utiliza os verbos de elocução, os declarativos, como dizer, falar, afirmar, etc. Trata-se de uma paráfrase, ou seja, paráfrase é quando você reescreve com outras palavras o que a pessoa disse. Ou seja, no discurso indireto eu vou reescrever o que a pessoa disse. Então ela não vai ter voz direta. Eu vou dizer, ó, fulano disse que estava... não sei aonde. Ou seja, ela disse que estava. Ou seja, eu não introduzo um travessão para ela falar. Por exemplo, se eu poderia dizer, fulano disse. Aí eu introduzo o travessão aí. Eu estou não sei aonde, né? Então, é isso. É uma reescritura das falas agindo o narrador como intérprete do informante do que foi dito. Ou seja, não é reproduzida as exatas palavras do que a pessoa falou. Então, ó, a certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Ou seja, isso aqui foi o que ela disse, que desejava. Eu estou falando o que ela disse. Se eu fosse usar aqui um discurso direto, eu teria que fazer desse jeito. Ó. Glória me disse.
Aí eu colocaria 2 pontos. Eu colocaria um travessão. Vai ser as exatas palavras dela. Se ela disse que desejava muito conhecer... Eu vou botar assim. Glória disse. Eu desejo muito conhecer. E aí vai. Carlota, né? Então, Glória me disse. Aí introduziu a fala dela. Ó. Eu desejo muito conhecer. Porque é ela que está dizendo aqui. Aqui seria o discurso direto. É ela que está dizendo, eu desejo. Mas como eu quero usar o discurso indireto, eu não vou introduzir ela. Não vou deixar ela falar. Eu vou falar o que ela disse. Então, ó, ela me disse que desejava muito conhecer a Carlota, né? Ok. E a última aí, ó. Capitu, outro exemplo. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara. Ó. Mais uma vez. Ó. E ia talvez contar as outras. Mais uma vez, eu não estou dizendo as exatas palavras, né? Eu estou falando o que ela disse com minhas palavras. Então vamos para o último tipo, ó, que é o indireto livre. Esse indireto livre seria tipo uma mistura das duas, mas aqui acontece uma coisa incrível que a gente acaba não sabendo quem é que está falando, porque as falas do narrador e dos personagens se misturam. E às vezes a gente não consegue definir bem, às vezes só pelo contexto, a gente saber que aquilo foi introduzido uma voz de um personagem, etc. Então, ó, vamos lá. Ó. Aperta o copo na mão. Vamos ler primeiro aqui, né, o enunciado aqui, o que diz. Ó. É um discurso híbrido. Haja vista que concilia características dos dois anteriores. Ó. A absoluta liberdade formal e sintática por parte do narrador, que mistura reproduções literais das falas com paráfrases. Ok? Então ele vai misturar o indireto com o direto, que alterna pensamentos e registros de falas e ações, aproximando a fala do narrador e do personagem, como se ambos falassem em uníssono, ou seja, tivessem a mesma voz, né? A mesma ressonância. Então vamos lá. Ó. Aperto o copo na mão. Eu aperto o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola de vidro, a neve sobe tão leve. Olha, essa frase, quem é que está falando? É o narrador? Ou aqui já é um personagem da história que está falando isso? A gente já não sabe, já está um pouco misturado. Aperto o copo na mão. Eu. Aí, quando Lorena sacode a bola de vidro, a neve sobe tão leve. Quem foi que disse esse, né? Pode ser que tenha sido narrador, mas pode ser que tenha sido um personagem. É isso que causa o discurso indireto livre. Ó. Rodopia flutuante e depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha de capuz vermelho. Então ela sacode de novo. Aí vem, ó. Assim tenho neve o ano inteiro. Quem foi que disse isso? Ó. Assim tenho neve o ano inteiro. Percebe? Que é que tá solto, a gente não sabe quem falou. Vamos continuar. Mas por que neve o ano inteiro? Opa, uma pergunta. Quem é que tá perguntando? Aí, onde é que tem neve aqui? A gente já não sabe também quem é que tá falando isso aqui, ó. Acha lindo a neve. Uma enjoada. Trinco a pedra de gelo nos dentes, tá vendo? Percebe a mistura? A gente acaba não sabendo se é o narrador que fala, se é um personagem que está falando, e aí causa essa mistura. Então já fica um pouco mais complicado de entender um discurso indireto livre, não é mesmo? Vamos lá. E agora eu quero encerrar aqui falando da descrição e versus a narração, porque quando tem um tipo textual, normalmente não é só a narração, às vezes vai ter outras características de outros tipos. Só o que vai predominar é a narração, por isso que a gente diz que o tipo é narrativo. Então vamos ver. Esses dois tipos textuais misturam-se muito comumente em vários textos. Em um dado momento da narração de uma história, é preciso parar e descrever o ambiente, ou seja, porque numa narração
escrita, o leitor não tem o ambiente. Aí a gente tem que descrever ali o ambiente, o espaço, né? A gente viu lá, um dos elementos é o espaço. Ó, descrever o ambiente, os personagens, as sensações, para que a história possa ser visualizada na mente do leitor. Numa novela não precisa porque você já está assistindo, né? Mas numa fábula que é escrita, você precisa visualizar ali mais ou menos. Vamos ver um exemplo. Ó. Chegando à rua, arrependi-me de ter saído. A baronesa era uma das pessoas, era uma das pessoas que mais desconfiava de nós. 55, ó, paramos. A gente parou aqui. Paramos aqui para descrever o que? A baronesa. Vamos descrever a baronesa, a personagem. 55 anos, que pareciam 40, macia, risonha, vestígios de beleza, porte elegante e maneiras finas. Ou seja, então na hora que você vê um texto narrativo, você tem que ter cuidado para não pensar que é descritivo, porque dentro da narração vai ter descrições. Aqui a gente acabou de descrever a baronesa. E se nós continuarmos aqui, a gente vai ver algumas outras descrições, ó, como aqui, ó, um olhar afiado, ó, comprido, ok? E por aí vai. Eu não vou ler aqui todo. Espero que vocês entrem no PDF e leiam completo, ok? Tem mais informações lá. Mas é isso, ok? A gente termina por aqui. Respondam a atividade, ok? Deixando aqui minhas redes sociais, ó. Vocês entrarem em contato, tem o YouTube, meu canal, tem outros vídeos lá. E é isso. Ficamos aqui, por aqui e até uma próxima. Então é isso e valeu!